Povo de Deus, vamos dar continuidade. Aqui quem fala é Carlos Silva. Vamos falar agora na nossa terceira aula sobre seitas e heresias. Vamos falar sobre como quais são as características de uma seita, como elas se comportam em relação a Jesus Cristo. São 6 características que eu quero abordar nesta nossa terceira aula, de suma importância. Lembrando que estas primeiras aulas é formando alicerce para a nossa jornada sobre seitas e heresia. Estamos construindo alicerce. E nesta aula vamos falar sobre 6 características de como as seitas se comportam em relação a Jesus Cristo. A primeira característica de uma seita em relação a Jesus Cristo é que as seitas não aceitam que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Quase todas as seitas não aceitam a ideia de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. O que é unigênito de Deus? Unigênito é alguém que foi gerado ou nasceu primeiro. Refere-se ao primeiro filho, filho único. Ou seja, quando você vê um determinado grupo dizendo: eu não acredito que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Quando alguém ou um grupo diz isto, está manifestando a sua característica de seita. Está agindo de acordo com uma seita. Porque a maioria das seitas não aceita Jesus Cristo como unigênito de Deus. A segunda característica de uma seita referente a Jesus Cristo é que as seitas não aceitam sua natureza divina e humana. As seitas têm esta característica de não aceitar em Jesus a natureza divina e humana. É difícil para uma seita acreditar que Jesus veio como Filho de Deus. É difícil elas acreditarem que Jesus tinha parte humana e tinha também uma parte divina. Jesus se manifestou em carne, mas também em uma natureza divina. Jesus se manifestou na natureza humana e na natureza divina. Esta é uma das características que as seitas não querem e não creem neste conceito. A terceira característica é que a seita não acredita no nascimento virginal de Jesus Cristo, ou seja, não acreditam que Maria gerou do Espírito Santo de Deus. Não aceitam que Maria teve Jesus sem ter nenhuma relação com um homem. Ou seja, não acredita que Maria teve a Jesus de uma forma virginal. Quando você ver um grupo de pessoas ou uma pessoa dizer: eu não acredito que Maria, que Jesus nasceu de uma forma, de um nascimento
virginal. Está se comportando como uma seita, como um herege ou como um heresiarca. A quarta característica de uma seita é que Jesus não é o centro de suas atenções. Ou seja, para nós cristãos, Jesus é o centro de nossas atenção. Mas para alguém que faz parte de uma seita, ou até mesmo para uma seita, é difícil dar atenção somente a Jesus. Tem outras fontes muito mais importantes do que até mesmo Jesus de Nazaré. A quinta característica de uma seita é: existe outra possibilidade de salvação além da realizada por Jesus Cristo. Ou seja, para as seitas, não basta somente crer em Jesus, não basta somente a obra redentora de Jesus na cruz. Para as seitas, existem outros caminhos, outras possibilidades de salvação. Mas todos nós cristãos sabemos e acreditamos que não existe salvação fora de Cristo. Mas as seitas não acreditam na obra total, que somente a obra de Jesus na cruz é suficiente para a salvação. As seitas acreditam em outras possibilidades, em outras portas, em outros caminhos para ser salvo, pois cabe ao homem realizar. As seitas afirmam com convicção de que a salvação ela cabe ao homem realizá-la. Ou seja, acreditam que a salvação quem determina é o homem, quem constrói a salvação é o homem quem realiza a sua própria salvação. Ou seja, cria métodos e mais métodos fora daquilo que Jesus ensinou e fez e realizou na cruz do Calvário. A sexta característica de uma seita quase sempre tem um líder vivo ou morto que possui autoridade igual ou a superior de Cristo. Toda seita tem um líder vivo ou morto que possui autoridade, ou seja, as seitas também têm um líder que ainda está vivo ou que já morreu, mas a aberração é que acreditam que tem autoridade maior do que a de Cristo. As seitas colocam o líder, vivo ou morto, acima da autoridade de Jesus, igual ou superior. Além destes aspectos, as seitas também negam a realidade ou a individualidade do pecado, sendo também proselitista. Uma das principais doutrinas que as seitas também deixam de lado é a individualidade do pecado. Ou seja, estas são as 6 características de como as seitas se comportam em relação a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Povo de Deus, vamos dar